E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Dando sequência aqui nas aulas de Física, hoje aula 8 com vocês, professor Yuri, e vamos comentar um pouquinho hoje, dando sequência aí da última aula, muito importante que vocês tenham acompanhado a última aula, pessoal, pra gente poder dar sequência aí. Hoje a gente vai entrar com o movimento circular uniforme, o conhecido como MCU. Certo? A gente vai entender um pouquinho mais agora com relação dos graus e como que isso é influenciado pelos fatores exatamente desse movimento circular aí. O que a aceleração e a velocidade são influenciadas por esse tipo de movimento. Então é muito importante aí lembrar desses conceitos, assistir aula 5, aula 6 e a aula 7 aí para te contextualizar legal sobre essas ideias que a gente vai discutir aqui hoje. Então, bora lá! Como a gente fala de movimento circular, a gente discutiu nas últimas aulas sobre a relação vetorial, então a gente vai ter uma relação disposta no plano cartesiano, então a gente vai ter um movimento que vai fazer uma relação de um círculo aqui, e esse movimento vai ter uma certa rotação, e é essa rotação que a gente vai analisar. A gente sabe que se é um círculo, a gente sabe que metade dele a gente tem uma relação de um raio, então não importa, em qualquer ponto que eu pegar da distância do centro do círculo até a borda, até a casca dessa esfera aí, desse círculo, a gente vai ter um valor de R. Então o que é importante aí, a primeira unidade que a gente fala, porque a gente trabalha muito com a relação de graus, mas nem sempre, principalmente nessa relação dos estudos do movimento circular, a gente trabalha com um outro tipo de grandeza. Lembra de sistema de conversão que a gente estudou lá na primeira aula? Então vai ser importante que agora a gente vai aprender um tipo diferente de conversão. E essa conversão vai ser exatamente o quê? O radianos. Você já deve ter visto essa palavra, e radiano lembra da palavra radial, que lembra de raio, então tem alguma relação com isso? Vamos ver aqui então. O que é essa relação do radianos? Se eu tiver um ponto, nesse ponto aqui vamos dizer que é o S1, que é um espaço inicial que a gente tem nessa situação, e eu percorrer na circunferência exatamente a mesma distância que tem o raio dela, esse R e esse R são comprimentos iguais nessa situação. Então eu vou ter o quê? Que o deslocamento no valor de R, essa relação angular é igual a 1 radiano. E esse 1 radiano, ele é igual a 57,3 graus, certo? Muito importante essa relação de conversão aí. A relação da gente aprender a transformar radianos em graus aí, certo? Então 1 radianos tem essa relaçãozinha de graus. Então vamos relembrar alguns conceitos no estudo do círculo aí, ok? A gente sabe que o comprimento do círculo, ele é definido como 2πr, certo? O produto entre o raio π e 2, ok? Sem muito segredo aí, coisa assim, só pra gente relembrar, pra gente entrar nos conceitos aí. Outra situação, já lembrando, como que eu transformo graus radianos em graus normal, certo? Radianos em grau. Então eu vou ter um certo ângulo aqui em radianos, esse ângulo, ele é igual ao ângulo em grau, dividido pela relação do 180, que é a meia esfera, vezes o π. Você aplicando essa situação, você consegue transformar grau em radiano e radiano em grau, certo? Na relação angular, dependendo do tipo de situação que você vai precisar trabalhar com essas duas grandezas. Importante, quando você vai saber trabalhar, quando é necessário trabalhar com essas duas grandezas. Observa no exercício, lembra que a gente sempre conversou sobre isso. A gente precisa analisar o exercício e ver o tipo de grandeza que ele está querendo que a gente aplica. Ou se ele não estiver falando claramente, observa nas alternativas. As alternativas são uma outra fonte de informação tão importante quanto o desenvolvimento que o exercício tem no texto dele. Beleza? Lembra que isso a gente já conversou anteriormente. Então, essa situaçãozinha é muito importante, porque normalmente a relação, a variação angular que a gente joga na fórmula, ela tem que estar em radianos. Se ele te dá apenas em relação de grau, você vai ter que transformar por essa relação. E exatamente essa variação angular que a gente tem aí, que a gente chama de delta θ, esse delta θ que a gente tem, ele é uma relaçãozinha bem simples. Ele é igual, matematicamente, numericamente igual, à variação de espaço, exatamente, espaço em metros que a gente tem de um ponto até outro, mas isso dividido pelo raio que a gente tem, certo? Então eu posso multiplicar isso aqui cruzado, delta S vezes 1, eu saio em delta S, delta θ vezes R, delta θ R.
certo? Então uma outra maneira de eu achar variação de espaço aqui a partir de variação angular e raio é por essa relaçãozinha simples. Mas para que a gente precisa exatamente desse valorzinho de Δθ aqui? Porque a gente tem um tipo de grandeza que a gente trabalha na física, nesse conceito de movimento circular, que a gente chama ela de velocidade angular. Certo? Essa velocidade angular, ela é definida matematicamente como? Ela é a letra ômega minúsculo que a gente tem, e ela vai ser igual à variação angular, Δθ, dividido pelo tempo que gasta para ocorrer essa variação de ângulo. Uma relação bem simples, bem sossegadinha aí, pessoal. Vocês viram que não tem segredo nessa situação. E isso aqui vai dar em um tipo de unidade diferente. Ela vai ser, se aqui em cima tiver em radianos, e o tempo tem que estar em segundos. Então a minha velocidade angular é dado em radianos por segundo. Ou pode ser por minuto ou por hora. Você vai ter que analisar aí certinho como que estão essas grandezas e como que o exercício está pedindo. Então não tem segredo, certo? É só prestar atenção. E se a gente fala de uma relação de um círculo, que ele fecha ciclos, e esses ciclos, então a gente precisa falar de dois conceitos muito importantes que a gente tem nessa situação, certo? Que é período e frequência. Que a gente vai ver agora, com o poder mágico da edição, a gente vai trocar essa lousa aqui e a gente já volta, beleza? Certo, pessoal? Então, dando sequência aí na nossa aula de hoje, vamos lá. Frequência e período. Essas duas palavras vocês já devem ter escutado aí em alguma parte aí, então a gente vai entender, a contextualizar elas um pouquinho e ver a relação que a frequência e o período influenciam nesse estudo da velocidade vetorial, na velocidade dentro do movimento circular uniforme, certo? Então vamos lá. Frequência. Frequência é definido matematicamente como? E se existe um F, certo? Então ela vai ser numericamente igual a N. O que seria esse N? N vezes que alguma coisa acontece. Exatamente. N vezes que alguma coisa acontece pelo quê? Por unidade de tempo. No caso, tempo em segundos aqui. Então, a frequência nossa vai ser o quê? O número de vezes que alguma coisa acontece por essa unidade de tempo. Esse tempo aqui, sempre em segundos. Não se esqueçam. A gente precisa converter se tiver em outra escala de grandeza. Ah, mas como é que eu sei converter? Pessoal, a gente já estudou isso. Aula 2, Sistema de Conversões e SI. Volta lá e vamos lá, que isso aqui é muito importante. Muita gente esquece dessa parte. Principalmente porque a frequência, ela pode ser dada em algumas situações aí, certo? Ela pode ser dada em Hertz, certo? Que a abreviação é Hz, ou ela pode ser dada em rotações por minuto. E essas rotações por minuto, que a gente chama de RPM, certo? Então pode ser dado nessas duas grandezas. Qual é a principal diferença entre elas? Se é para dar em Hertz, o tempo tem que estar em segundos. Rotação por minuto, o tempo tem que estar em minutos, certo, pessoal? Sem muito engano nessa parte aí. Então, o importante aqui é a gente lembrar desse conceito, porque a outra variável que a gente tem dentro desse sistema, além da frequência, é a relação do período. Então, o que seria o período? O período é a letra T maiúsculo, pessoal. T maiúsculo, não confundam com tempo. Período é uma coisa, tempo é outra coisa. O período, ele não é nada mais que o quê? O tempo que gasta para alguma coisa acontecer. O tempo total que foi gasto para acontecer N número de coisas. Para dar uma volta dentro de uma circunferência. Eu gastei quanto tempo para fazer isso? Se eu dividir esse tempo pelo número de vezes que aquela coisa aconteceu, eu tenho essa relação do período. E o nosso período, a grandeza que ele é trabalhado, sempre em segundos. O período de alguma coisa é medido em segundos. Então a gente tem uma relaçãozinha, você pode observar nas fórmulas aqui, que as fórmulas são bem parecidas. Qual é a diferença entre elas? O que vocês conseguem perceber? Exatamente isso. A frequência é o inverso do período. Então, matematicamente, o inverso de alguma coisa, a gente pode reescrevê-la de uma forma um pouquinho diferente, certo? Eu posso falar então que a frequência é 1 sobre o período, e o nosso período é 1 sobre a frequência. Então, se eu tenho algum ou outro nessa situação aí,
a gente tem essa relaçãozinha, beleza? Bem simples aí. Só uma coisinha a mais com a nossa amiga frequência aí. Que eu consigo fazer a transformação de Hertz em RPM, certo? Por uma regrinha bem simples e básica aqui. Se eu quero transformar Hertz em RPM, eu tenho que dividir por 60, certo? E se eu quero fazer o contrário, eu multiplico por 60. Só uma regrinha de conversão aí, porque exatamente, em qual que você deve usar, em RPM ou Hertz? Depende de quem? Do exercício que você está trabalhando, certo? Ele que vai ditar para você, ele que vai te dar essa situação para você poder trabalhar, ok? Beleza, então, vamos então conversar um pouquinho a velocidade escalar dentro do movimento circular uniforme. O que a frequência e o período influenciam na velocidade, certo? Agora vamos trabalhar com essas duas funções aí. Se eu quero determinar a velocidade escalar, a gente não está conversando de velocidade vetorial aqui, pessoal. Quer lembrar o que é velocidade vetorial? A aula passada a gente discutiu aí, presta atenção lá, beleza? Então, nossa velocidade escalar ela vai ser definida como 2 vezes π vezes UR, mas só que aí a gente vai ter essa situação dividida pelo período. Isso, ela sendo dependente do período. Mas se você tiver frequência, a sua velocidade fica a mesma situação, 2 vezes π vezes R. Mas lembra que a gente acabou de conversar aqui? A frequência e o período, um não é o inverso do outro. Se eu tenho o período dividindo aqui, portanto a minha frequência tem que estar multiplicando. Isso aí, bem simples. Agora você sabe as duas definições de velocidade escalar dentro do movimento circular uniforme para período e para frequência. Duas fórmulas simples, bem sossegadas aí. Mas o outro tipo de velocidade que a gente aprendeu hoje também é o quê? A velocidade angular. Certo? E essa velocidade angular, qual é a letra grega que a gente representa ela? Isso aí, é o ômega minúsculo, pessoal. E esse ômega minúsculo, a gente consegue definir ele sem ter que trabalhar com aquela relação angular. Caso você não tenha um ângulo de uma outra forma aí, você pode definir ele simplesmente por 2π sobre o período que tem esse tipo de movimento. Ou, se você quer fazer ele ficar dependente agora pela frequência, é só aplicar a relação do inverso, como a gente conversou agora em cima. Vai ser o 2π e o inverso de uma divisão é a multiplicação. Então a gente tem essa situaçãozinha aqui. A velocidade angular dependendo do período e a velocidade angular dependente da frequência. Vocês viram, pessoal? Sem muito segredo nessa situação. Bem simples. Mas espera aí. Esses tipos de velocidades, o cálculo normal que a gente tem lá. Lembra da velocidade angular que a gente definiu ela pela variação angular sobre a variação de tempo? Lembra que a gente consegue definir essa relação para a gente, caso precise ser expressa em forma gráfica? A gente consegue montar uma relaçãozinha de uma função horária, e essa função horária a gente pode fazer essas substituições nela para tentar facilitar a nossa vida, caso a gente precise desse ângulo. Então a gente sabe que a nossa velocidade angular, ela é o quê? A variação, o ângulo final menos o ângulo inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Tempo inicial a gente lembra que tende a zero, então a gente tem essa situaçãozinha aqui, onde a nossa velocidade angular é o que? O nosso θ final menos o θ inicial dividido pelo tempo. Posso multiplicar cruzado aqui, igual a gente já fez várias e várias vezes aí. Então a gente lembra que o quê? Que o θ final menos o θ inicial é igual a nossa velocidade angular vezes o tempo. Tá, negativo, passa para o outro lado, positivo, certo? Então a gente vai ter uma outra definiçãozinha aí, onde o meu ângulo final, θ, certo? Vai ser igual ao nosso ângulo inicial, θ0, mais a velocidade angular vezes o tempo. Então essa aqui é uma função horária, certo? Uma função horária angular. Então a gente consegue, a partir da variável tempo, determinar uma relação de ângulos. Beleza, pessoal? Simples, né? Sem muita complicação, sem muito segredo. Definiçãozinha de fórmula clássica aqui, onde normalmente o gráfico vai expressar de que forma? Um gráfico de ângulo por tempo. É isso que a gente vai querer aí, ok? Então agora temos mais uma coisinha pra gente conversar hoje, que é bem simples também, sem muito segredo. Porque se a gente falou agora de velocidade
velocidade angular. A gente faltou uma das variáveis que a gente precisa ir. Dentro dessa relação do movimento circular, a gente pode ter uma relação da aceleração centrípeta, certo? E a gente consegue também relacionar essas situações dessas grandezas que a gente viu a partir da aceleração centrípeta. Como que a gente consegue fazer isso? Pessoal, simples, a regrinha é bem sossegada. A aceleração centrípeta que a gente vai ter, ela vai ser nada mais que a nossa velocidade angular ao quadrado vezes quem? Vezes o raio daquela situação que a gente vai ter. Então, essa é a definiçãozinha que a gente precisa ir, beleza? Só essa situação, sem muito segredo, sem muito problema. O que precisa ser necessário agora? O que vocês têm que prestar atenção, pessoal? Interpretar, certo? Você vai analisar o sistema que você está fazendo, analisar aquela relação circular e puxar ali, retirar as informações que você precisa. Então, o que é importante para vocês hoje? Vão lá na aba de exercícios, façam os exercícios propostos para essas atividades que a gente passou lá para vocês, resolvam lá, gerem dúvidas. A gente precisa de dúvidas e a gente vai tirando elas aí de acordo com as aulas. Beleza, então? Aguardo vocês para a próxima aula. Um abraço a todos e até mais.